Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Se você está chegando aqui pela primeira vez, perfeito. Então aproveita e inscreva-se aqui no meu canal, dedo forte no like e lógico, deixa ativado o sininho para você receber aqui nossas notificações. Trabalho aqui de primeira, com dedicação, voltada aí para ensino regular, ensino fundamental 2, ensino médio e também concurseiros de plantão, amantes da matemática e lógico, pré-vestibulandos e seja quem for que queira aprender matemática. Bem, senhores e senhoras, esta aula aqui é a parte 2, ou seja, a continuação de uma primeira parte que eu estou tratando, que eu estou desenvolvendo, trabalhando aqui, racionalização a nível de primeiro ano, tá? Então, relembrando, é uma releitura. Show de bola? Bom, dentro do tópico que a gente está trabalhando no outro vídeo, que a gente trabalhou no outro vídeo, melhor dizendo, aliás, se você não assistiu, é bom que você assista para você dar continuidade aqui nessa segunda parte. Bem, no tópico que a gente já estava trabalhando no vídeo anterior, que é propriedades operatórias de radicais, seguimos ali e desenvolvemos, trabalhamos, abordei sobre alguns subtópicos. Eis aqui o último subtópico do tópico operações, propriedades operatórias com radicais. Então esse último subtópico aqui para fechar o vídeo anterior, o que foi trabalhado no vídeo anterior, na parte 1, é o seguinte. Ele refere-se à simplificação entre o expoente do radicando e o índice. Expoente do radicando, exemplo aqui, ó. 12 é expoente desse radicando aqui, que é o 5, que está dentro de uma raiz que tem um índice 18. Bom, 18 a gente consegue simplificar por 12? Sim. 18 por 2 é 9. 12 por 2 é 6. 9 por 3 é 3. Aí fica uma raiz cúbica. O 6 que estava elevando o 5 fica agora 3, Ou melhor, fica agora 2, Porque eu vou dividir por 3. Aí fica aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Professor, o senhor falou muito rápido, não entendi nada. Então é o seguinte, Vamos lá, com calma, ó. Abri aqui, o radical. Aí eu tenho aqui 3 vezes 6. O que é o 3 vezes 6? É o 18 fatorado, certo? Aí eu fatorei o 18 aqui, ó, coloquei ele nessa forma, 3 vezes 4. E simplifiquei 3 com 3, fiquei com raiz sexta de 5 à quarta. O 5 à quarta dentro de uma raiz sexta. A quarta potência, lógico. Aí eu fatorei o 6, que é 2 vezes 3, e fatorei o 4 aqui, ó, 2 vezes 2, elevando o 5. 2, cortei com 2, sobrou raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ah, professor, entendi. Fechou, abriu a mente. Abriu a mente? Então, ó, encosta aí o dedo no like, cara. Compartilha o vídeo e vambora. Tem que se inscrever também, fortalecer aqui o trabalho. E da galera toda lá, 1º de maio. Badu, Paulo, Companhia, Lisboa, etc. Hein? Vamos lá. Fortalecendo os nossos trabalhos. É para vocês, inclusive, tá? O pessoal aí, 1º de maio. E aí, lógico, eu aqui desenvolvo trabalho também para o público geral, tá? Então vem comigo, continuando, chega de papo, voltando. Bem, eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 25. Beleza? É isso. Inclusive no vídeo anterior, teve uma resolução lá do exemplo que a gente já aplicou isso aqui. Bem, agora temos, eu falei o último subtópico, Isso aqui é o penúltimo, Perdão. Isso aqui que é o último, que aqui a gente entra num outro tópico e entra na racionalização que eu já prometi no vídeo anterior. Então vamos lá. Então o último subtópico aqui lá das propriedades operatórias. Potência de uma raiz. Aí eu coloquei aqui como exemplo o seguinte. Inclusive o exemplo que está lá no livro do Eleva, tá? O pessoal do meu primeiro ano. Bem, raiz sexta de 5. Tá? 5 ali está elevado a 1. Perceba que existe um parênteses ali e está sendo elevado a 24. Ou seja, a 24ª potência. Bom, então a raiz sexta de 5 está elevada à 24ª potência. Show de bola. O 24 e o 6, eles têm divisores em comum. Então eu consigo ali simplificá-los. Certo? O que acontece ali? O 5, eu já poderia fazer direto, tá? Aqui, ó. Por 6 é 1, aí soma a raiz. 24 por 6 é 4. Aí fica 5 à quarta, que é 625. Tá? Ou então você pode proceder. O 5 aqui, ó, o 1, vai multiplicar aqui pelo 24, então você tem o 5 elevado a 24, certo? Então, o 6 aqui vai, por 6, vai ficar 1, então a raiz vai embora, e sobra o 5 elevado à quarta potência. E 5 elevado à quarta potência é
625. Ufa, professor, agora clareou a mente. Clareou? Então curta aí, meu amigo. Potência com expoente em Q. O que é Q mesmo, hein, professor? Q ali é o conjunto dos números racionais. Tá uma anotação para isso. Está significando isso. Conjunto dos números naturais. Bem, eu coloquei um exemplo aqui. Potência com expoente em Q. Eu tenho a raiz cúbica, tá vendo? Índice 3. Raiz cúbica, índice 3, ó. De 32. Ah, professor, 32 está elevado a 1. Tá, mas se você fatorar o 32, você tem que o 32 é 2 elevado à quinta potência. Certo? Certo? Então, o 2, ele pode ser, melhor, ele é uma base com um expoente fracionário, um expoente nos racionais, tá vendo? Esse é o expoente, 3/5. Ah, percebi, o que você percebeu? Que o 5 aqui, que é o expoente, ó, ele vai ficar... Eu fiz errado. Fiz errado aqui, tá? Ó, vamos consertar aqui. O 5, que é o expoente, ele vai ficar no numerador. Certo? E o 3, que é o índice da raiz, ele vai ficar no denominador. Conclusão, você tem aqui, ó, que 2, você tem que 2 elevado a 5 sobre 3 é o mesmo que raiz cúbica de 2 à quinta. Tá claro isso? Beleza? Dá um último exemplo aqui falando. 4 elevado a meio. O que é 4 elevado a meio? 1 sobre 2. 4 elevado a 1 sobre 2. Então o 2 que está no denominador vira índice e o 1 que está no numerador vira expoente. Raiz quadrada de 4 elevado a 1, ou seja, 2. Certo? Digita aí na calculadora que você vai ver que vai dar certo. Faz assim, ó, 25 elevado a meio. 25 elevado a 0,5 ou 25 elevado a 1 sobre 2. Vai ser raiz quadrada de 25. Porque o 2 é índice, que está no denominador, e o 1 que está no numerador se torna expoente. Beleza? Então, seguindo aqui, continuando. Racionalização de radicais. Para a gente fechar aqui esse vídeo, esse tópico, né, de radicais, relembrando aqui, fazendo uma releitura. Primeiro caso. Esse é assunto de nono ano. Tem nada de novo aqui no primeiro ano. 1 sobre raiz de 3. Bom, assim não pode ficar. Bom, o primeiro caso é simples. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. 1 que multiplica a raiz de 3 é a raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, lembra lá da aula anterior? Do relembrando? 3 vezes 3 dentro da raiz quadrada, que é 9. Raiz de 9 quadrada é 3. Ou então, ó, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Aí você tem como simplificar aqui, ó, tá vendo? Índice com o expoente do radical. Aí, o 3 ele se liberta ali da raiz, certo? Perfeito? Ah, professor, tranquilo, raiz de 3 sobre 3. É isso aí. Um outro exemplo, não, uma observação aqui, que não deixa de ser exemplo. É o seguinte, eu coloquei aqui 5 sobre raiz quarta de y. Coloquei uma variável ali, coloquei uma letra. 5 sobre raiz quarta, com índice 4, de y elevado a 3, elevado ao cubo, a terceira potência. Como é que eu vou racionalizar isso? Eu vou multiplicar o 5, que é o numerador, por raiz quarta, o índice mantém, de quem? Do y. Perceba, professor, ó, o expoente do y ali é 3, não é igual a 4. Aí você pensa assim, de 3 para chegar no 4, está faltando quanto? Ah, professor, está faltando 1. Então é isso. Então você vai colocar aqui, ó, y elevado a 1. Aquele 1 nem precisava colocar, mas deixei ali. Só para, né, enxergar mesmo e ver que é quanto está faltando. Se fosse ali, então, 5, por exemplo, se fosse a raiz quinta de y ao cubo, eu racionalizaria ali como? Ia multiplicar pela raiz quarta, ou pela raiz quinta, né, perdão, estou dando uma outra configuração, de y elevado ao quadrado. Por quê? Porque de 3 para chegar a 5 está faltando 2. Mas voltando aqui a essa realidade, eu tenho raiz quarta de y ao cubo. 3, que é o expoente do y. Está faltando quanto para chegar no 4, que é o índice? Está faltando 1 unidade. Então, vou multiplicar pela raiz quarta de y elevado a 1.
porque é 1 que está faltando chegar a 4 a partir do 3. E embaixo a mesma coisa. Aí você perceba, ó, 5 vezes raiz quarta de y, é isso aqui. 5 vezes raiz quarta de y. E embaixo, raiz quarta de y ao cubo vezes raiz quarta de y elevado a 1. Lembra a propriedade de potência, ó? Mesma base, mantém a base, somos expoentes. É o que a gente vai fazer. Ó. Y ao cubo vezes y elevado a 1. É y, manteve a base, elevado a 3 mais 1. Quanto é 3 mais 1? 4. Tudo que eu queria. Tá vendo? Aqui que vai acontecer ali? Simplificação de expoente do radicando com o índice aqui. Consequência, sobrou o y ali para contar a história. Ah, professor, agora tudo fez sentido. Fez sentido, fera? Ó, dedo no like. Inscreva-se. Vamos embora. Segundo caso aqui para fechar. Eu tenho o seguinte. 3 sobre raiz de 5 sobre 2. É o chamado conjugado. O que a gente vai fazer ali? Multiplicar pelo conjugado. Que vai ser assim, ó. 3 que multiplica a raiz de 5 menos 2. Percebeu que o sinal lá do 2 trocou. Por quê? Para a gente eliminar o radical, né, ali do 5. E ali cai um caso de produto notável, que é quadrado, diferença entre dois quadrados, né, ou produto da soma pela diferença. Né, você pode definir. Vai cair ali no caso de produto notável. Produto da soma pela diferença entre dois termos. Quem são os termos ali? Raiz de 5 e o 2. Ou diferença entre quadrados. Pô, lembrei, professor, lá do 8º ano, 9º ano, isso aí. E professor, buguei. Vem comigo que você vai lembrar. Ó. 3, então, eu vou multiplicar por raiz de 5 menos 2. Fechei o parênteses ali para proteger. Raiz de 5 mais 2, que multiplica a raiz de 5 menos 2. Fechei o parênteses ali para proteger também, vou fechar aqui para proteger. Porque eu aplico agora a distributiva. 3 que multiplica a raiz de 5, 3 raiz de 5. 3 que multiplica menos 2, menos 6. Show de bola. Ah, molezinho. Embaixo. Embaixo eu já coloquei ali a diferença entre quadrados, né? Que é um caso de produto notável. Se você aplicar distributivo aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes menos 2, 2 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes menos 2. Bom, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, que é raiz de 25 é 5. Matou, tá lá. Raiz de 5 vezes menos 2, menos 2 raiz de 5. Aí depois é a vez desse 2. 2 vezes raiz de 5 é mais 2 raiz de 5. Menos 2. Raiz de 5 mais 2 raiz de 5, 0. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Olha, diferença entre dois quadrados. Então, quadrado, diferença entre dois quadrados. Quadrado aqui do raiz de 5. 5. Quadrado do 2 aqui, no caso, é menos, né, o quadrado. Vai ser ali 4. Pegou? Show de bola. Então vem comigo. Consequência. 5 menos 4 aqui no denominador é 1. Então eu tenho que o resultado, né, desse cara ali fica 3 raiz de 5, ou 3 que multiplica a raiz de 5, menos 6 sobre 5 menos 4. Ocorre que 5 menos 4 é 1, então eu tenho 3 raiz de 5 menos 6 sobre 1. E 1 eu não preciso colocar embaixo no denominador. Consequência, resultado é esse aqui. 3 que multiplica a raiz de 5 menos 6. Ufa! Ó, então encerramos aqui, tá? Esse trabalho. Evidentemente, pessoal lá no Classroom pode me perturbar no WhatsApp, etc., fazendo os exercícios, tá, que foram passados. E a galera que está acompanhando, fortaleça, inscreva-se aqui no canal, tá aí, curte o nosso trabalho, beleza? Foi um prazer aqui estar com todos vocês. Até a próxima. Fui.